O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si e disseram: Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditas nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Autoridade. A autoridade que vem de Deus, e é essa autoridade que nós precisamos ter em nós. No início eu dizia, né? Estamos no início da semana, começou ontem, mas a gente sempre dá a segunda-feira como primeiro dia, né? O primeiro dia da semana. É preciso pedir a Deus essa autoridade, que é a graça do Espírito Santo, para a gente vencer os obstáculos que vêm, com a graça de Deus. Na primeira leitura que nós ouvimos, do livro de Números, conta a história desse homem, Balaão, que para uns eram considerados um grande profeta, um homem forte, mas para o povo de Israel não. Só que Balaão, ele tinha uma graça de Deus, mesmo não conhecendo o Deus de Israel completamente como o povo conhecia. É tanto, se você for pegar o livro de Números e ler alguns capítulos antes, você vai ver Balaão dizendo como um coro, como um refrão: eu vou falar aquilo que o Deus de Israel mandar. Eu vou falar aquilo que o Deus do povo escolhido mandar falar. Algumas traduções também trazem assim. Ou, eu vou falar aquilo que Yahvé mandar eu falar. Ele não tinha a visão completa de quem era esse Deus. Por quê? Ele não era judeu. Não era do povo escolhido. Mas ele tinha um certo conhecimento. E é interessante porque diz lá que ele abençoava ou amaldiçoava o povo, as pessoas, e quem ele abençoava ficava abençoado, quem era amaldiçoado ficava amaldiçoado. Balaque, que era um dos donos da terra por onde o povo de Israel estava passando, o povo estava saindo do Egito, estava indo para a terra prometida, e passou por essa terra, por esse lugar. Balaque ficou sabendo que o povo tinha vencido outros povos, destruído outros povos. Ficou com medo. E agora, o que é que eu vou fazer? Já sei. Vou chamar Balaão para que ele venha e amaldiçoe esse povo, e eu juntamente com ele possamos, juntos, destruir esse povo. E toda vez
já antes, né? Ele manda o povo convidar a trazer Balaão, e Balaão diz que não vai, porque o próprio Deus tinha falado quem era aquele povo. Mas ele vai, depois de muita insistência vai, e aí ele faz alguns que era para ser esse momento de amaldiçoar, e ele abençoa o povo de Israel. Ele faz uma profecia sobre o povo de Israel. Balaque, vendo aquilo, disse: mas não é para você abençoar esse povo. Se você não vai amaldiçoar, pelo menos não abençoe. E agora eu abro um parênteses, né? Bem grande. Quantas vezes a gente quer o mal do outro, não é? E olha que Jesus diz: reze pelos seus... Alguém sabe essa passagem bíblica? Reze pelos seus inimigos. Reze pelos seus inimigos. Mas é isso que a gente faz? A gente está mais para o lado de Balaque. Ao invés de rezar, abençoar a pessoa, a gente faz o contrário, a gente quer o mal. Eu espero que aconteça isso na sua vida, que você pague. Olha aí como é que a gente diz. Mas Deus e Jesus pede abençoar, rezar, e você abençoar a pessoa. Muitas vezes a pessoa nunca recebeu uma oração, a pessoa nunca experimentou o que é ter uma bênção de Deus. E ao invés da gente ajudar, a gente piora a situação. E aí eu digo outra coisa, viu? Pior que a gente amaldiçoa o outro, e isso vem para a gente também. Mas a gente precisa ser como Balaão aqui, usado, conduzido pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e abençoe. Porque aquele ali é um filho de Deus. Aquele ali é um escolhido de Deus. Não era assim que era o povo de Deus? Um povo escolhido, amado, querido por Deus. Todos nós somos amados e queridos por Deus. Seja quem for. Agora há pouco estava chovendo aqui em BH, Cachoeira Paulista, BH não, Cachoeira Paulista. Um chuvisco, né? Os bons e os maus receberam essa chuva, sim? Quer dizer, os maus que a gente julga, né? Porque Deus nunca olha o outro como mal. É filho dele. Quem é o pai ou a mãe que vai olhar para o filho e vai ficar tempo falando: esse menino é mau, 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 mau? Não importa, ela sabe que eles têm a dificuldade, mas a mãe, principalmente, o pai, sempre vai olhar com amor. Fechando parênteses. E aí que Balaque quer que Balaão amaldiçoe aquele povo. Só que, minha gente, quem tem Deus, tem Deus. E aqui eu quero dizer mais uma vez para a gente, que é cristão, católico, ou você que é cristão também que está acompanhando. Quem tem Deus, e não tem o mal. E quantos cristãos que fica na cabeça assim: ai, ele está fazendo mal para mim, ele está falando mal para mim, vai acontecer isso. Que autoridade essa pessoa tem? E que vida eu estou levando? Como padre, quantas coisas que a gente ouve, e às vezes a gente precisa corrigir um pouquinho a fé da pessoa, entende? A pessoa às vezes vem conversar uma coisa com você que eu falo assim: olha, me desculpe, mas você está na religião errada. Não é bem desse jeito, não. Aí você precisa, com jeitinho, mostrar para a pessoa que aquela crença que ela está vivendo não é uma crença cristã. Aos poucos vai assumindo na sua vida algo que não é cristão.
Porque tem uma força nesse não sei o quê, porque tem uma força negativa aqui. Espera um pouquinho. A minha força é Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Vamos ter problemas. Mas sabe aquele negócio da tal da sexta-feira 13? Eu gosto de dizer isso, que era para todos os aviões do mundo cair nessa sexta-feira 13, não é? Era para todos os carros do mundo bater na sexta-feira 13. Era para ser um caos completo na sexta-feira 13, porque é sexta-feira 13. Pega lá, olha tem eu acho que é um site, é Flight 24, se eu não me engano. Você vai ver o tanto de avião que está no mundo. Mas se cair um avião no dia sexta-feira 13, era sexta-feira 13. Está vendo como a gente desvia a nossa fé? Como a gente deixa de acreditar em Deus? Não, eu tenho que sair de casa primeiro, eu tenho que ver o que é que meu símbolo hoje... Como é que chama? Símbolo? Como é? Signo. Eu tenho que ver o meu signo hoje, se eu posso sair de vermelho, de azul, de roxo. Cuidado, porque essas coisas entram na nossa vida devagarzinho. Sem querer, a gente dá aquela olhadinha e fala, não acredito nisso, mas está olhando. Mas está assumindo na vida. E vive totalmente fora da sua fé. Por que o padre está dizendo isso? Porque Balaão, ele não era judeu. E às vezes, a graça de Deus nos fala até por aquele. Entenda isso, viu? Usa daquele que conhece, mas não conhece completamente. Balaão não conhecia a fé completamente do povo. Mas Deus deu uma graça para ele. E ele abençoou o povo. Nós, cristãos, conhecemos a palavra de Deus e nós não podemos misturar as coisas. Não podemos falar, o padre está falando que falou pelo Balaão, que era pagão, também está falando para mim. Não. Ali é um caso, aqui é outro caso. Eu não posso pegar a Bíblia, rasgar e falar, eu vou acreditar nisso aqui. A minha fé precisa ser completa em Jesus Cristo, na palavra, no Evangelho. Falando de Evangelho, Jesus é colocado diante de uma situação. Lá no início, como eu começava, a autoridade. Que autoridade você tem? Jesus tinha colocado os vendilhões para fora do templo. O povo tinha percebido, visto Jesus fazer tantas coisas. E hoje, eu gosto desse evangelho porque hoje Jesus faz uma pegadinha. Geralmente quem faz a pegadinha para Jesus é os fariseus, não é? Os saduceus. Mestre, olha, tinha uma mulher que teve 7 maridos, quando morrer, com qual que ela vai casar? Mestre, olha, temos que pagar o imposto, e aí, o que é que o senhor diz? Dê a César o que é de César e a Deus. Só que hoje Jesus faz uma pegadinha para eles. Pois é, com que autoridade? De onde que vinha o batismo de João Batista? Não sabemos. Com que autoridade, com que graça Deus já tocou o seu coração? Com que graça Deus tocou a sua vida? De onde vem essa graça? Do poder do alto? Ou das revistinhas de horóscopo e outras coisas que eu acredito?
Qual é a autoridade que está na sua vida? Qual é a autoridade que está na sua vida? Você que está nos acompanhando em casa. Jesus está perguntando para você também, de onde vem esse poder? Vem dos homens ou vem de Deus? De Deus é a graça do Espírito. De Deus é a força na Eucaristia, na palavra. As coisas do homem é apenas ciência. Que mente, que esconde, que fala um tanto de coisa e muitas vezes a gente cai. Hoje é um dia para a gente refletir. De onde vem a graça na minha vida? De onde vem essa autoridade que Deus me deu? Já estou até respondendo, né? De onde vem essa graça da fé sobre a minha vida? De um lado, Balaão, que era cheio do Espírito Santo, e ali proclamava. Do outro lado, o próprio Deus em pessoas, que também trazia nele, claro, que era a autoridade em pessoa. E agora ele pergunta para a gente: e a sua autoridade? De onde vem? O batismo que você recebeu veio de onde, minha gente? De onde veio o seu batismo? Se veio de Deus, então viva o seu batismo como aquele que acredita em Deus. Se o meu batismo, eu acredito que veio dos homens, aí, por isso que a gente está se perdendo no meio do caminho, ouvindo outras coisas, lendo outra coisa, acreditando em outra coisa, em outra religião, em outra... Mas se eu acredito que a autoridade do batismo veio de Deus, que aquilo que eu tenho veio de Deus, eu preciso viver a minha vida como quem crê. Jesus está vindo. O Natal está chegando. E bem perto, viu? Preparemos o nosso coração. Porque o presépio precisa estar pronto. Precisa estar feito. Ali tem um presépio. Em quantas casas fazem presépio? Preparando para que Jesus... Porque Jesus vai chegar. O tempo do advento é esse tempo bonito. Para eu refletir. Tirar aquilo que está tomando o lugar de Jesus no meu coração. E arrumar. Não importa se você mora num castelo, se o seu coração é um apartamento com cinco quartos, grande, bonito. Não importa. O seu coração precisa estar preparado. Pequeno, grande, simples ou rico? Não sei. Rico só da graça de Deus, não é? Preparemos o nosso coração nesse tempo bonito, porque Jesus está chegando no Natal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.